Seja bem-vindo ao podcast da ASPEAF, Associação dos Profissionais da Engenharia, da Agronomia, Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos. Hoje é um capítulo muito especial. Nós vamos falar sobre gerenciamento de obra. E nada melhor de falar sobre gerenciamento de obra com o Estevão e o Luiz, presidente e vice-presidente da Associação ASPEAF. Eu vou aqui chamar ele, que é um cara especial, né? Fazer um programa desse, olha o tamanho da minha responsabilidade, conversar com o presidente e com o vice-presidente. Estevão, o microfone é seu, se apresente para o nosso público. Fique à vontade. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Luiz. É um prazer, né, a gente estar fazendo esse podcast aqui para todo mundo, para a nossa cidade, para os nossos profissionais de Ferraz de Vasconcelos. E legal, um tema bem abrangente, que é gerenciamento de obras. E acho que vai ser legal esse bate-papo entre a gente, para os profissionais da cidade se habituar ao tema. É bom, vamos quebrar esse paradigma da engenharia, né? E mostrar que a engenharia é fácil, né? Esse negócio de cálculo, essa aula chata, não é aula chata. Aqui a gente vai fazer um podcast desenrolado. E você, Luiz, se apresenta para o nosso público aí. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Estevão. É importante participar desse podcast, né? Levar uma mensagem para o cara ouvinte que está querendo, os alunos que querem aprender, entrar na área da engenharia. Então vai ser um bate-papo, um podcast bem bacana. Maravilha. Mas antes da gente entrar nesse assunto que é extremamente importante, eu falo que é o primeiro passo do engenheiro, eu queria conhecer vocês melhor. Então o público também quer conhecer você melhor, Estevão, Luiz, né? Estevão, como é que foi sua trajetória profissional? Por que engenheiro civil? Explica um pouquinho para nós. Então, Rafael, meu pai, ele trabalhou em obra a vida inteira. Então ele é operador de máquinas e encarregado de obra. Então a vida toda ele trabalhou com obra e desde pequeno ele me levava para a obra. E meu sonho sempre foi fazer educação física ou administração. Minha vida inteira fiz os estudos sempre pensando em caminhar nessa área de administração ou educação física, porque eu jogava futebol, tem tudo aquele sonho do brasileiro, né? E acabou que quando eu terminei os estudos, fui trabalhar com meu pai em obra mesmo, de ajudante, e lá conheci a engenharia, me apaixonei e estou até hoje. Então, trabalhei 10 a 12 anos em construtoras, pé no barro mesmo, tocando obra, e depois comecei a empreender e montei minha própria empresa. Então hoje tenho a Estevão Engenharia, a gente trabalha com obras públicas, obras particulares, todo tipo de obra a gente tem construído aí no Brasil inteiro. Pô, que legal. Então, quer dizer, você começou com o seu pai te incentivou para essa área da engenharia. Para essa área da engenharia. E hoje aí você tentou escapar, falou, não, mas o destino trouxe você de novo para engenharia. Para engenharia, graças a Deus. Que legal. Estamos aí empreendendo, fazendo as construções públicas, particulares, no Brasil todo. Maravilha. Então, quer dizer que você estudou engenharia há 5 anos, tentou fugir para educação física, jogador de futebol, administração. Hoje você está com a sua empresa e presidente da associação. Presidente da associação. E aí, falando um pouco também, acho que é importante falar pouco sobre a associação. Sim. A associação a gente completou 10 anos, nesse ano de 2026. E assim, nosso município lá, a gente não tinha representatividade, então Sim. A gente não tinha uma associação. Então, há 10 anos atrás, a gente reuniu um grupo, eu, Luiz, Ricardo Leão e mais algumas pessoas, alguns arquitetos também, e montamos uma associação lá. E hoje tem contribuído muito para o crescimento do nosso município, ter a associação, ter os engenheiros, para falar sobre a questão técnica, né? Orientar, estar junto com o pessoal lá. Muito importante, porque existe uma lacuna entre o profissional e o CREA, né? Então a associação está ali no meio para fazer essa conexão. Mas Luiz, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória também. Você aí que faz parte desse time grande aí que formou a associação. Que história bacana. Eu quero explorar essa história também aí, pessoal. Sim, legal. Conta pra nós aí sua trajetória, Luiz. Então, Rafael, eu escolhi fazer engenharia porque eu sempre gostei da área de engenharia e transportes, né? Eu sou um cara apaixonado aí pela área, gosto de dialogar muito, então desde adolescente eu mirei para essa área. Só que quando eu entrei na engenharia, eu comecei a estagiar com obra.
E aí eu fui migrando mais para obra de construção civil, e aí fui deixando a engenharia de transporte de lado, né? Então, falei, mais para frente eu faço uma pós-graduação na área de transporte e tento migrar, mas hoje eu gosto da área de civil. É uma área bacana, bastante interessante, você tá no dia a dia ali, aprende muita coisa na construção civil, e assim, depois ela só me agregou porque depois veio o convite da associação, esse engajamento todo, né? Hoje estamos aqui no podcast, a gente tem um trabalho constante na associação, então é muito legal você ter essa trajetória, linkar associação, obra, é muito dinâmico, né? Sim. Então hoje eu sou mais feliz na construção civil. Mas o teu segmento hoje da construção civil também é a construção de... Hoje é construção civil e de vez em quando eu trabalho também na área de segurança do trabalho, né? Que aí eu fiz a pós de engenharia de segurança do trabalho e aí eu já trabalhei também, mas eu trabalho mais na civil. Sim. Mas eu trabalho também na segurança do trabalho. A segurança do trabalho tem uma lei nova agora, a NR1, que a gente tem que cuidar, a saúde mental dos nossos trabalhadores realmente é bem importante essa área aí. Muito legal, Luiz. Mas, gente, vocês já pararam para perceber o tamanho da responsabilidade que vocês dois têm, presidente e vice-presidente, e tudo isso que nosso pessoal que está lá do outro lado assistindo o nosso podcast, entenda uma coisa. Tudo que vocês estão fazendo é simplesmente por iniciativa de vocês. Vocês não são remunerados por isso, não é isso? Com certeza. Exato. Hoje, você falando da ASPEAF, Da né? ASPEAF, da associação. A ASPEAF é uma entidade, né, sem fins lucrativos. Então, hoje a ASPEAF, a gente possui a utilidade pública municipal, estadual. Então, a gente tem tudo no estatuto. Então, é tudo bem organizado. E, assim, os membros da diretoria são todos, não tem remuneração, né? Nem pode porque está no estatuto. É importante Então, você falar tudo... isso, porque o pessoal que está do outro lado acha que o presidente, o vice-presidente, não, os caras estão ganhando um dinheiro lá e tal. Não, vocês estão doando o tempo de vocês para os outros engenheiros e a gente fazer essa conexão e levar a engenharia para todos. Para todos, é isso aí. Isso aí. Até para questão de network também. E assim, no nosso caso em Ferraz de Vasconcelos, era uma necessidade da região mesmo. Os engenheiros estavam todo mundo disperso, então assim, não tinha um network, a gente não conhecia, não tinha aquele grupo. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo com a prefeitura, a gente tem as demandas que a prefeitura procura, a associação, então assim, hoje abrangeu um pouco mais. Tem aquela questão que a gente conversou fora do ar também, Rafael, que é a questão da indicação, né? Sim. As pessoas procuram a associação quando precisa dos profissionais, então é para isso. Pessoal, a gente vai entrar na questão de gerenciamento daqui a pouquinho, mas é importante porque é um bate-papo inovador e levar isso para todo mundo, a questão do trabalho do presidente e do vice-presidente é muito importante. Então, quando a ASPEAF faz a associação, funda ela faz uma conexão diretamente com o CREA. E ela busca a informação com o CREA e leva até o profissional. E isso encurta o espaço e motiva, né? O CREA tem N trabalhos aí feitos junto aos profissionais, né? O Capacita é um exemplo, né? Assim, fora o trabalho dos chefes regionais, que o Alexandre Galdino. É isso, o quanto é importante gestor lá, né? Isso. E tem também, Rafael, a questão de a ASPEAF hoje ela tem um convênio, né? Tem um plano de trabalho juntamente com o CREA e tem a parceria com a Multa, que faz a parceria também inclusive para estar tendo esse podcast, né? Sim. Então tem nos apoiado na questão dos cursos, dos trabalhos técnicos também. Positivo, assim, eu falo para você, o profissional que não é mutualista, ele não é feliz. Não é feliz. Não é feliz. Com certeza. E hoje, pessoal, o programa, ele tá rodando aqui através do patrocínio da Mútua. O que aconteceu? O presidente, o vice-presidente, Estevão e o Luiz foram até a Mútua, mostraram o projeto do podcast e aí foi aprovado e eles viabilizaram essa verba para a gente conseguir fazer esse podcast aqui, tá? E levar a informação para você. Então a Mútua, ela é muito importante na vida do profissional. Além desses eventos, é assim para os profissionais, como a questão de compra de carro, como a questão de convênio, a viagem com a família, software, investimento para sua empresa. Então você tem que ser mutualista. Tem a questão das mulheres também. Das mulheres também. Tem bastante benefício agora para as mulheres no Multa. Né? É isso aí, ó. O vice-presidente e o presidente já muito bem engajado aí com os profissionais, são os caras capacitados para levar informação para você, profissional. Diante disso, pessoal, dentro do gerenciamento de obras, cara, eu fico assim me perguntando na cabeça, Estevão e Luiz,
O Brasil tem uma cultura muito difícil quando a gente fala em cronograma. Falar em cronograma, o cara já pensa no software, já é bem difícil. Como que a gente vai fazer isso? A minha pergunta para vocês, que são pessoas técnicas, capacitadas sobre isso. Como é que vocês conseguem vencer essa falta de cultura de gerenciamento de obra aos clientes que vocês têm? Fique à vontade, quem sentir vontade pode mandar. Mesmo, Rafael. Acho que a questão do cronograma, a questão do planejamento de obra, ela tem que ser uma cultura já da empresa, tem que nascer desde o início, e isso daí é fazendo mesmo. Então, assim, hoje lá na nossa empresa, na Estevam Engenharia, a gente cobra os engenheiros, o pessoal de obra, tem que seguir, tem que montar cronograma para a gente apresentar para o cliente e a gente dar continuidade fazendo o planejamento em cima desse cronograma. No teu caso, você está com obra pública, né? Também. Que aí ó, o aperto é maior ainda. Tem prazo, então tem que cumprir, até porque hoje também existem multas contratuais, né? Então, sim, tudo isso faz com que você tenha que implantar e tem que cumprir mesmo isso daí. Me corrija se eu estiver errado, o Estevão, e eu vou perguntar para o Luiz em sequência. Então, quando a gente fala de gerenciamento de obra, qual o básico? É um cronograma com o início da obra, com o final da obra, tem um recurso, tem uma curva física para a gente mostrar ali o avanço daquela ali, se realmente a boca do jacaré abrir, a gente vai ter que dar uma olhada o porquê que está atrasando, né? Esse é um bordão que a gente usa na engenharia. Que é o caminho crítico, que é o caminho crítico. O caminho crítico tem que estar bem mapeado. Bem mapeado para você conseguir tomar uma decisão e voltar com aquela porcentagem para o lugar, né? E a gente não perder o prazo de obra. Rafael, assim, eu tenho um exemplo que a gente acabou de fazer lá no nosso município, no município de Suzano. A gente fez uma obra para a Universidade Piaget. A gente fez uma extensão da universidade e a gente montou cronograma, montamos tudo e nesse caminho crítico não estava mapeado a estrutura, a cobertura metálica como um caminho crítico. Tinha outro caminho crítico. Chegou no final, o caminho crítico foi a cobertura metálica. Então, assim, a universidade ela tem uma data para entregar, porque é de 6 meses, entram alunos novos, então tinha uma data para entregar. Como a gente não tinha mapeado esse caminho crítico, a gente teve que adaptar de novo o cronograma para a gente conseguir voltar para a realidade da obra e conseguir entregar lá no prazo. Então, vamos explorar aí. Então, peraí, vamos lá. Esse daí é um tema importantíssimo, porque ele é real. É engenharia de verdade. Então, foi feito um cronograma. Foi identificado que tinha 2 caminhos críticos. Que seriam os pré-moldados, no caso daquela obra da universidade. E a cobertura? E a cobertura não estava no caminho crítico. Ela era um caminho que, pelo nosso cronograma, era para ela andar naturalmente. Sim. Chegou no final, o caminho crítico virou a cobertura. Mas aí, Estevão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse caminho crítico da cobertura, o que houve ali? Foi a entrega do material ou foi a questão da estrutura do telhado? A empresa da cobertura metálica, ela não comprou o material no tempo certo. É isso que eu queria falar. Ela precisava de 60 dias, ela comprou depois de 30. Então, assim, perdeu 30 dias do prazo da obra. Então, entrega do material. Então, agora eu vou deixar aqui a minha experiência. Cara, não tem um projeto, Luiz, que eu entre que o caminho crítico não seja os suprimentos. Então, hoje, com a experiência que a gente ganha, com esses anos que a gente vai trabalhando, quando eu pego uma obra e vejo o planejamento, aí eu vejo lá, mó bonitinho a curva, o cronograma, acaba um, vai começar outro, beleza, pessoal. O pessoal fica até meio assim. Aí eu vou lá e eu vou conversar com suprimentos. Cara, é material. Esse aqui eu não fiz o pedido ainda. Não, esse daqui o cara falou que vai, tá na prateleira, entrega. Liga lá pra mim, confirma realmente se ele vai. Cara, o caminho crítico, na minha visão de gerenciamento de obra, é suprimentos. E você está me dando uma prova mais uma vez sobre isso. E assim, Rafael, igual nós lá na Estevam Engenharia, como que a gente trabalha? Sempre eu falo para todo mundo. Quando a obra inicia, no início da obra, para ela estar certa na questão do cronograma, a gente tem que ter contratado pelo menos 60% da obra antes do início dela. Tem que estar contratado. Sim. Se não tiver contratado, você já começou a obra meio com suprimento. Você vai patinar, Estevão. Você vai patinar, Estevão. Você vai patinar. Tem que estar no mínimo de 60% a 70% contratado antes do início da obra. Então eu vejo, Estevão, que você está na parte pública, você já está ali, já realmente o pessoal do outro lado que você está trabalhando já tem essa noção de gerenciamento de obra. Sim. Agora, o que eu estou curioso é conversar com o Luiz, porque o Luiz ele faz obra particular.
Então, eles comércio, reforma de casa, construção de casa. Luiz, como você consegue mostrar para o seu cliente que o gerenciamento de obra é de extrema importância? Porque ele vai reduzir seu prazo, ele vai manter o seu budget de custo, entendeu? Então, como você consegue mostrar para eles? Porque o brasileiro não tem essa cultura, cara. Eu monto um cronograma e um planejamento, né? Eu acho que isso é essencial, você planejar sua obra e fazer um portfólio e mostrar para o cliente, né? Um memorial descritivo e apresentar para ele. Então, assim, a gente sempre está em reunião constante com o cliente detalhando, porque o cliente ele é muito exigente, né, Rafael? Tudo ele quer saber e tá certo, é o dinheiro dele que está sendo empregado lá na obra. Sim. Então você tem uma responsabilidade muito grande perante também os seus colaboradores. Você tem que integrar todas as interfaces, tanto eu, o cliente e o colaborador, e fazer entender o colaborador que tem que seguir o plano. Ele não pode falhar, mas geralmente hoje no Brasil a gente vive uma situação de o colaborador às vezes deixa você meio que na mão. Você monta seu planejamento em cima do cronograma. Sim. E assim, o colaborador, ele não participa igual você que está executando a obra com o cliente. Então você tem um cronograma com o cliente e o cliente está confiando em você, naquilo que você vai entregar dentro do seu planejamento e no prazo. Só que o colaborador não. E é aí que entra aquela, como é que fala, que eu posso dizer, as coisas não caminham, não engrenam, por quê? Porque às vezes o colaborador te deixa você meio que na mão, e aí você que fica ali com o cliente, às vezes o cliente te cobra, você promete uma coisa para o cliente, e às vezes não acaba acontecendo porque a sua mão de obra deixa a desejar. Então isso aí hoje é muito difícil, a gente vai levando, vai conduzindo, mas chega uma etapa da obra que se você não tiver tudo ali engrenado, você não consegue atender o seu cliente. Que aí a gente volta para o nosso início, né? Cronograma, ter todas as atividades. Você viu o Estevam conseguiu enxergar um caminho crítico que não estava nele, e apareceu, e ele teve que pagar um incêndio, porque era uma data prevista para ele entregar a faculdade para o pessoal voltar a estudar. Que não tem como você falar assim, não, atrasa o retorno da faculdade. Não existe. Meses, Não existe. É aí onde eu vou falar para você. Por isso que o gerenciamento de obra é assim, quem tem capacidade técnica para tocar ele é o engenheiro, cara, porque nós somos dinâmicos, né? Imagina você, o Estevam tem a sua dificuldade, você tem a sua dificuldade. Imagina você explicar para uma pessoa que não está na área técnica, que o seu colaborador, ele não está no mesmo ritmo que você, e você tem que ali ser um mediador daquela sua obra, que é o gerenciamento. Não, cara, meu amigo, a sua mão de obra, cara, eu preciso que a gente aconteça isso, que se realmente a gente não fizer essa atividade, a outra vai atrasar, e aí eu não vou conseguir receber, e aí você começa toda aquela, vamos falar assim, cuidar das pessoas. Corroborando com o que o Luiz falou, é a questão do risco, né? Sim. Quando também monta o cronograma, você está fazendo um planejamento da obra, o risco que o Luiz falou, né? Que hoje você tem que mapear a mão de obra. Mão de obra também é um caminho crítico e ela também faz parte do risco operacional. Porque cada dia mais a gente está com menos mão de obra. Tá difícil a mão de obra, hein, cara? Tá difícil. Hoje a mão de obra tá escassa. Tá escassa demais. Então, armador, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador, cada dia mais vai diminuir. Então, as pessoas estão estudando outras coisas. Os filhos dos carpinteiros, dos armadores, com certeza não vai ser armador e carpinteiro, os filhos dos pedreiros. Então, assim, a gente tem que buscar outra alternativa quando está montando também o cronograma para a gente conseguir sair desse risco. Olha só. Tá bem mapeado. Olha só o conteúdo importantíssimo que você está trazendo para nós, que é a questão. A gente já sabe que não tem mão de obra. E o que você, como engenheiro, responsável, empresário, estudou, já visualizou essa dificuldade. Então, eu automaticamente falo para você que você está fazendo gerenciamento da sua empresa, nem é da obra, é da sua empresa. Então, você já sabe que tem um caminho crítico ali. Caminho crítico. Sobre isso, é muito difícil. Então, é esse que realmente é complicado, né, cara, sobre isso. É isso. Então, são os causos da engenharia, né? Então, quando o cara vê lá do outro lado que o Estevam e o Luiz são engenheiros bem-sucedidos, né? Então, eles são empresários, tudo, eles não sabem a dificuldade, né? As dores que a gente tem desse lado para manter todos os pratos equilibrados, né? Isso.
aí, para conseguir atender, né? Na verdade, o final de tudo, você precisa atender quem te contratou. Positivo. Porque é o seguinte, se eu estiver errado, cara, fique à vontade, me corrija. Se você pega uma obra, os dois no mesmo nível, você tem um custo daquela obra, né? Então você já está trabalhando apertado, porque a concorrência de vocês não deve ser nada fácil. Gigantesco. Então ele está falando de novo de gerenciamento de obra. Então, o que eu quero dizer para vocês, cara, não pode ter erro. Não pode. Não pode. Tem que minimizar o máximo possível. É o que eu sempre, o Luiz, a gente conversa aí também, né? Troca algumas figurinhas das obras. A gente tem que analisar todos os riscos. Igual eu acabei de colocar aqui, tem o risco de gestão, mas tem o risco de projeto, tem risco de segurança do trabalho, se acontecer um acidente, às vezes sua obra vai ficar embargada, se for morte, vai embargar a obra. Então, aqueles tempo de ficar embargada, você não colocou isso no financeiro da obra. Sim. Então, ali vai ter um prejuízo. Sim. Então, tem que... Risco da multa, não é isso, Luiz? Isso, a multa é gravíssima. Multa, imagina só, né? Então isso tudo é um gerenciamento, é muito complexo o gerenciamento de obra. A gente pode trazer você que está do outro lado, vendo esse programa, para você ter noção que o gerenciamento de obra ele tem muito a fazer e tem muito lugar para vocês virem trabalhar a questão de gerenciamento de obra. Cara, é fenomenal essa parte, eu gosto muito, eu trabalho com isso, né? Sou engenheiro de produção, trabalho com planejamento, né? Tive aí a oportunidade de fazer manutenções na plataforma, então é complexo, cara, muito complexo. Mas diante disso, pessoal, eu queria falar um pouquinho de Ferraz de Vasconcelos. Qual o métier ali da cidade? Nós estamos falando de... O pessoal todo mundo conhece, mas eu quero que vocês tragam para eles ali a cidade. O que pulsa a cidade? Qual é a disciplina da engenharia que mais... Então, nossa cidade lá, Ferraz de Vasconcelos, nós é uma cidade de 200 mil habitantes, então uma cidade teoricamente grande, né? Uma cidade que está em desenvolvimento, então a gente está tendo muita construção, as construtoras estão indo para o local fazer prédios, então assim, é um local que é emergente, então ele está crescendo. E dos nossos profissionais, a gente tem cerca de 500 profissionais na nossa região, da nossa cidade, 70% é engenharia civil. Então, a nossa base lá é civil. Então, quer dizer, o engenheiro civil que está se formando pode procurar ASP. ASPEAF. ASPEAF. Civil e os outros também, né? Engenheiro elétrico, engenheiro, todos a gente precisa lá. Então, tem um campo bem grande para eles lá. Tem. Isso é importante, hein? Sim. Isso é importante. A gente viu como é de conversar com o pessoal que conhece mesmo da engenharia e sabe da cidade, está vivendo a cidade. É importante a gente levar essa informação para o pessoal, porque tem oportunidade aqui para nós. Sim, cria um network, né, para os outros engenheiros, porque às vezes os engenheiros estão na cidade e não sabem que tem associação, né, que é um caminho para eles poderem integrar, trocar experiências, tudo. E aí vai passando de um para o outro, né? E a associação, ela serve no município o quê? Para integrar até o próprio município também, né? Tem muito município que tem, assim, dúvidas, né? De como construir, tratar de assuntos relacionados à engenharia, e a associação, ela está lá para isso, né? Para sanar a dúvida dos munícipes também, que é muito importante, né? Sim. Rapaz, o que o pessoal precisa entender, principalmente, como o Luiz disse, a população, o poder público, todo mundo, que assim, sem engenharia, nunca o município vai crescer. Então, o município, ele precisa de engenheiros, ele precisa ter a parte técnica, que entra no que o Luiz falou, deixar de construir errado, deixar de ter acidente. Você vê aqueles andaimes na cidade, às vezes montados de forma irregular. Então, assim, a engenharia serve para isso. Então, é muito importante a engenharia, a ASPEAF está envolvida no nosso município para isso também, a questão de utilidade pública, né? A questão de ajudar o município, ajudar o poder público na questão técnica. Sim, cara, quando você fala isso, eu não consigo nem medir, assim, o entusiasmo, porque eu sou um entusiasta da engenharia, né? E aí ver a associação e ver vocês dois na frente da associação com essa motivação e tecnicamente, cara, é muito, eu fico feliz demais, não fico sem palavras sobre isso, porque a gente precisa, o engenheiro precisa voltar a ser protagonista, e para isso, qual o caminho que eu vejo? A gente trabalhando, fazendo gerenciamento de obra, tomando cuidado com a vida do ser humano, mostrando para ele que a técnica é essa, sem essa técnica não tem como, né? Trazer a pessoa, que eu posso falar assim para você, trazer aquela pessoa e falar assim, cara,
esse é o caminho, a engenharia é tudo. Hoje nós estamos sentados com o microfone numa mesa, tudo teve a engenharia. Não é soberba, mas tudo tem a engenharia. Faz a funcionar a engenharia. Então ela não pode ficar fora do jogo. Ela tem que ser protagonista, a engenharia. Ela tem que ser protagonista. Rafael, lá em Ferraz, a gente tem um case de sucesso lá, referente a isso daí. Há 15 anos atrás, na gestão passada dos prefeitos, eles fizeram um centro de convenções na cidade. E foram fazendo e nunca terminou esse centro de convenções. Nessa gestão atual agora, tinha que finalizar a obra, porque já fazia mais de 20 anos, e a gestão atual começou a mexer na obra para identificar o que precisava. Então, assim, era uma obra da Caixa Econômica, e se não fizesse a obra, teria que devolver 10 milhões, tinha que demolir 5 para demolir e 5 tinha que devolver para a Caixa Econômica. O município não tinha esse dinheiro. E para fazer a obra, para terminar ela, custava 5 milhões. Então, assim, a prefeita, junto com o secretário, chamou a associação e pediu ajuda para a associação. Uau. A associação fazer um laudo e olhar se aquela estrutura que estava no local, que foi feita há 20 anos atrás, toda de qualquer jeito, se tinha jeito para não demolir. Então, a associação, junto com o CREA, foi lá, fez um trabalho técnico, fez um projeto, apresentou para a prefeitura, eles colocaram para andar e hoje está quase entregando o centro de convenções na cidade. Então, quer dizer... Algo que saiu junto com a associação. Eu posso falar, então, Estevão, que a associação deu a solução para uma coisa técnica, porque ia ser perdida uma obra desse tamanho. Desse tamanho. A associação deu a solução. Deu a solução. Junto com o CREA São Paulo, apresentou a solução à prefeitura e está finalizando a obra. E nisso, a prefeitura observa hoje que a associação, ela não pode estar fora do jogo. Não pode estar fora do jogo. Os profissionais têm que estar envolvidos. Inclusive, assim, nossa prefeitura lá é uma prefeitura que tem bastante profissionais. Queria até mandar um abraço aqui para o André, para o pessoal lá da engenharia. Então, tem bastante profissional que trabalha lá, profissionais capacitados, que tem juntamente também com a associação, participa da associação e está junto ali com a gente, dialogando sempre que precisa. Olha só como nós não fugimos na nossa pauta, porque quando a gente fala de gerenciamento, é isso aí. A prefeitura chamou a associação, né, através do Estevão e do Luiz, foram fazer um laudo, baseado em cima de dados, foi tomada uma decisão. Isso chama-se gerenciamento. Gerenciamento, é isso aí. Entendeu? Então, assim, a gente não tá fugindo da nossa pauta aqui e tá levando para você, tá? Que é o que mapeia o dinheiro, né? É isso aí. Isso era uma solução, estamos falando de 10 milhões de reais. Que, querendo ou não, sai do bolso do contribuinte. Com certeza. Então, assim, foi algo que foi resolvido e vai ser entregue para a população novamente. Com certeza, com certeza. Isso é importante. Eu fico imaginando a prefeita, né? No caso, deve ter ficado assim... Deu a solução. Deu a solução. E daqui a pouco vai estar todo mundo ali usando. E o mais importante, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Daqui a uns anos, os filhos de vocês, a família de vocês vai passar lá e falar assim, ó, meu pai... que deu, meu irmão, meu filho, que deu a solução para esse problema. Eu imagino o legado que vocês estão deixando. Vocês já pararam para pensar sobre isso, pessoal? Sim, sim. É isso aí. Né? Importante, né? E assim, essa questão aí, ela sobressai para a associação também, porque assim, mostra a credibilidade dos profissionais. Esse então, é o caminho, cara. O caminho é esse, a associação sempre está envolvida não só com o público, como com os profissionais e com os munícipes. Chega muitas denúncias de obras, de muitas coisas, chega para a associação. E a associação é o elo com o CREA, então a gente vai fazendo ali, vai olhando o que é verdade, o que não é, e vai mapeando a cidade, para a gente ter a questão do gerenciamento mesmo. Não fazer o gerenciamento da obra, mas o gerenciamento de risco, ver se está tendo muitas construções irregulares para falar com o poder público e vai indo nessa sequência. Maravilha, cara, maravilha. E a gente fala de gerenciamento, a gente falou de gerenciamento de obra, de construção particular, não pública, licitação. Mas assim, gerenciamento de obra também está dentro da associação. Porque vocês, como estão à frente, presidente e vice-presidente, vocês têm que fazer o PTA. Então, o pessoal que está lá do outro lado não sabe o que é o PTA. É o Plano de Trabalho Anual, que você faz todo esse planejamento anual, no qual você vai dar sequência junto ao CREA, que o CREA vai te cobrar
Fiscalizar. Que isso chama-se um gerenciamento. Então, o que eu pergunto para você, Estevão? Você, desse PTA, você vai ter que estimar lá casa, vai ter que estimar... aluguel, despesa com funcionário, despesa do local, os cursos, as palestras que vai ser realizada durante esse período de 1 ano. O podcast. Isso aí. E você tem que fazer esse gerenciamento, não é isso, Luiz? Exato. E aí, como é que faz esse gerenciamento? É só chegar e falar assim, olha, pede pro órgão, CREA, eu preciso disso, disso e disso, e mete a nota para eles e traz. Como é que é isso aí, negócio? Tem que mapear, né, pro CREA avaliar, ver se tá coerente ou não e poder aprovar, né? Então não é só, eu preciso X valor e o CREA tá bom. Não, tem todo um cronograma, um planejamento para ser levado para eles, né? Porque assim, Rafael, as pessoas olham e acham assim, a associação tá rodando sozinha lá, né? Ninguém tá trabalhando, mas tem um trabalho por trás. Então, é isso que eu queria chegar. O pessoal da diretoria tem que trabalhar demais para conseguir acontecer. O plano de trabalho do CREA é um plano que é bem fácil de a gente fazer ele, mas é complexo. Então precisa de tempo, precisa fazer planejamento, precisa fazer cronograma, orçamentos, precisa apresentar tudo, porque é um órgão federal. Então assim, pode dar Tribunal de Contas, pode dar Ministério Público, então é algo bem sério que no final quem acaba assinando é a gente, né? Então, assim, é algo que também requer muito gerenciamento. É isso aí. E se você colocar lá que você vai fazer uma palestra ou um curso de gerenciamento de obra e por algum problema você não conseguir fazer aquela palestra ou aquele evento, o que acontece, Estevão? Ou você vai ter que readequar esse plano de trabalho, ou então você vai ter que devolver o dinheiro que você programou para isso, que você colocou no cronograma. Nós estamos falando 100% de quê? De gerenciamento de obra, entendeu? Gente, esse programa tá sensacional, mas a gente está chegando na reta final, então eu vou abrir aqui para você, Luiz, suas considerações finais, para mandar aquela mensagem para o nosso pessoal que está lá do outro lado, que vai assistir, está assistindo esse programa, vai assistir esse programa e vai ser enriquecedor, cara. Fique à vontade. Bom, quero agradecer a oportunidade, o convite de estar participando desse podcast, levar uma mensagem para os caros ouvintes, alunos também que saiam do ensino médio, que eu quero ser engenheiro. Então, eu acho que foi importante esse podcast, que a gente levou uma mensagem para eles, para muitos engenheiros que às vezes, se eu passei por isso lá atrás, não tem o conhecimento do que é uma associação de engenharia da própria cidade ou município, da mútua também, da esfera, né, CREA, mútua. Às vezes o engenheiro que se forma, tudo para ele é anuidade, tem que pagar. Mas ele não entende que por detrás disso, o CREA, a mútua, a associação oferece cursos de qualificação para aquele engenheiro que quer crescer na área, tudo. Então, eu acho que foi muito relevante, muito importante esse podcast para que a gente possa levar a mensagem para os engenheiros e discutir assuntos relevantes do dia a dia, que é gerenciamento de obras e segurança também, que é muito importante, né? Muito importante. Então eu deixo esse recado aí e agradeço. É importante essa conexão, eu concordo plenamente com você, Luiz. E você, Estevão? Queria também, né, agradecer essa oportunidade de a ASPEAF estar conseguindo fazer esse podcast para todo mundo ali na nossa cidade. Queria mandar um beijo para minha filha Rebeca e para Carol, minha esposa, que está aqui comigo, presente. E vamos continuar trabalhando ali na nossa associação para trazer mais conhecimento para os profissionais. É isso aí. Muito obrigado, Estevão. Muito obrigado, Luiz, de ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo com vocês. Estou feliz demais conhecer e um pouco mais da associação. A associação levando, né, lá para o outro lado ali o conhecimento. E quem quiser continuar acompanhando esse e os outros bate-papos, segue a ASPEAF na rede social, né? E fica de olho nos próximos episódios. Mas aquele recado bem importante que eu vou falar pro pessoal lá, para eles lá, que é importante. A associação forte é a categoria forte. Fica a dica. Até a próxima. Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos.